Tem um tema muito fundamental para a filosofia, que é o que é a verdade, né? E, inclusive, muitos se perguntam se realmente existe uma só verdade ou se existem muitas verdades, né? E em relação a isso, eu escutei uma história certa vez. Eu adoro essas histórias que são de um tempo tão remoto que ninguém sabe de onde vem, são passadas de boca a ouvido, né, na tradição oral, e a gente não sabe muito bem de onde veio, essas de tempos imemoriáveis, né? Mas é uma história muito bonita que fala sobre isso e conta que a verdade era um grande cristal, né? Um grande cristal que ficava no topo de uma montanha, bastante inacessível. E certa vez, então, houve uma busca, né, e todo um empreendimento para ir atrás desse grande cristal super valioso. Algumas versões falam, né, nesse diamante maravilhoso, né? E todos, então, em grupo, se puseram aí atrás dessa verdade, subir montanhas, passar por provas, né, se superar para chegar até o topo da grande montanha onde estava a verdade. E chegando lá, em função da ganância, do egoísmo, né, não souberam trabalhar juntos. Esse grande cristal, ele então cai lá de cima da montanha, muito alta, rola pelos vales, né, e vai se despedaçando e quebrando à medida que ele cai. O povo todo desesperado sai correndo atrás, né, daquele grande cristal que é a verdade, e cada um recolhe e vai guardando o que consegue carregar desses pedaços, né? E conta esse mito, essa história, essa alegoria, que era tão grande, tão alto essa montanha, que pedaços da verdade se espalharam pelos 4 cantos do mundo, né? E os seres humanos continuaram nessa busca incessante de colher esses pedaços. Só que foram tantos pedaços que jamais foi possível recolher todos e muito menos voltar a reunir todos. E com o passar do tempo, cada um com aquele pedaço da verdade começou a se esquecer, né? Com o passar do tempo, o grande mal do ser humano é o esquecimento, né? Começaram a se esquecer que aquele cristal era apenas uma parte da grande verdade. E começaram a se identificar tanto com aquela pedra preciosa que achavam que eles eram os donos da única e completa verdade. E passados séculos e milênios e gerações, se conta que ainda hoje o ser humano precisa ser relembrado de que a verdade que ele tem guardado, ainda que muito cara para ele, né, é apenas uma fração, um fragmento muito pequeno da grande verdade, e que essa busca precisa continuar, e quanto mais trabalharem em conjunto, mais vão ter a possibilidade de enxergarem novamente essa grande verdade. Os pontos de vista, tem muitos, a gente vê até na internet, né, vários memes, várias imagens, do quanto, um pouquinho que você muda o seu ângulo, você já consegue enxergar uma outra perspectiva, né, não deixando de ser a mesma coisa. Às vezes eu falo para os meus alunos assim, dou um exemplo, né, pega um quadro, por exemplo, o quadro branco da sala de aula, né? Se eu perguntar para eles que estão de frente para o quadro, me descrevam esse quadro, o que eles vão dizer? É um quadro branco com moldura de madeira, onde dá para escrever, dá para apagar, né? Ele reflete, não reflete, é assim, é assado, tem tal tamanho. Se eu perguntar relativamente ao mesmo objeto, perguntar para alguém que está atrás desse quadro, a descrição vai ser outra. Olha, ele é meio marrom, acho que ele é de madeira, não dá para escrever nele, não, eu tenho certeza absoluta, a textura vai ser diferente, ele é opaco. E ambos estão com razão, ambos têm a verdade a respeito do mesmo objeto, e o objeto continua sendo o mesmo, mas cada um de um ponto de vista vai estar descrevendo o que enxerga daquele objeto.
E o mesmo acontece com qualquer verdade. Só que o problema é que a gente acaba esquecendo disso no dia a dia, né? E se relaciona com as coisas, com o mundo, de forma automática, e a gente acaba esquecendo que aquilo que a gente está enxergando é só uma parte da verdade. Um outro ser humano convivendo com um outro universo dentro de si, fazendo parte de um outro contexto completamente diferente, vai enxergar aquele mesmo fato objetivo de uma outra forma, vai sentir aquilo de outra forma, né? E uma das coisas mais difíceis que a gente tem, uma das coisas mais difíceis a fazer é justamente conseguir se colocar no lugar do outro. A gente nunca vai conseguir fazer isso 100%, né? Mas esse esforço de enxergar através do viés do outro é um esforço de muita humildade, é um empreendimento de muita humildade, tem que querer muito, tem que passar por várias batalhas internas, porque vai ter que lidar com o ego, né, com o egoísmo, com o apego das nossas próprias verdades, da forma como a gente enxerga o mundo, vai precisar ser humilde, né? E muitas vezes enxergar a verdade do outro significa estremecer as bases das verdades que a gente tem. E esse é o maior medo, né? Só que sem fazer isso não tem crescimento. Porque uma pessoa apegada somente ao seu ponto de vista, somente às suas verdades, somente à sua forma de enxergar o mundo, ela dificilmente vai crescer. Ela dificilmente vai sair da zona de conforto. Então quem está buscando um crescimento, quem está buscando uma elevação, quem está buscando ampliar os seus horizontes, vai precisar passar pela dor de ter as suas bases mexidas, né? De quebrar com paradigmas que a vida inteira funcionaram ou não para a sua vida, né? Faz todo sentido, né, essa questão de, poxa, a verdade é uma só, mas os pedaços que a gente consegue carregar são pequenas facetas dessa verdade maior, né? A minha opinião sobre o que é verdade, ou a minha opinião sobre aquilo, beleza, a gente pode ficar brigando sobre isso, tentar, né, mas não vai mudar a verdade em si, entendeu? Então a verdade vai continuar lá. Às vezes a gente se desgasta tanto, achando que eu quero provar meu ponto de vista para essa pessoa, mas tipo assim, já nem é mais uma preocupação com a verdade, porque a verdade em si não muda, entendeu? O que aquela pessoa acha ou não. Então é muito mais realmente, talvez juntar, né, esses cacos aí, né, e unindo, né, para chegar na verdade um pouco maior, né? Juntando mais pedrinhas vai ter uma pedrinha maior, né, uma pedra maior. As pessoas que são sábias, elas aprenderam a não querer ter razão, né? E isso é uma das coisas mais difíceis. E eu falo por experiência própria, assim, né? Do quão é difícil não querer ter razão. A gente não tem essa base. A gente vive num mundo que você precisa ter opinião sobre tudo e tem que ter razão. E é muito interessante, claro, cada um com as suas personalidades, uns com mais dificuldade, outros menos, né? Mas a verdade é que as pessoas sábias, elas não procuram ter razão, né? Tem aquela máxima que fala, né? Você quer ter razão ou quer ter paz? Você quer ter razão ou quer manter a união, né? Um exercício que eu sempre procuro fazer, nem sempre saio vitoriosa, mas procuro fazer e tenho me aplicado, assim, é justamente quando eu vou emitir uma opinião, ou quando eu vou emitir um ponto de vista, mesmo que eu tenha certeza absoluta que eu tô certa, mesmo que inclusive eu tenha isso validado de outras pessoas, enfim, não importa, né? Mesmo que eu esteja super com razão, me fazer esse questionamento. Se eu colocar isso agora, vai gerar união ou desunião? E de acordo aos valores que eu tô buscando, né, se for gerar desunião, eu faço um trabalho interno bem difícil de não emitir esse posicionamento e de calar. E isso não dá aquela satisfação momentânea de você estar certo, de ser reconhecido, mas realmente te deixa em paz, porque você conseguiu dominar você mesmo. Acho que esse que é o ponto, né? É uma recompensa imediata ou aquela alegria mais serena, né, de ter conseguido dominar a si mesmo. Muito bom.